O 8º Batalhão da Polícia do Exército de São Paulo realizou o treinamento chamado de estágio, que teve duração de 4 semanas. Foram formados 40 novos agentes de segurança pessoal. Integrar o estágio de segurança de autoridade foi uma realização profissional para mim. Já esperava muito por esse momento. E o estágio foi muito desafiador, superou as nossas expectativas, falo por mim, por mais 40 formandos, que estiveram no curso. E os formandos integraram diversas forças, tiveram Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Policial Militar, Polícia Civil. Então, ter esse retorno com eles foi muito bom. Aqui a gente já trata com bastante homens, então, para mim, como mulher, não foi tão difícil, mas foi desafiador da parte de segurança de autoridade, e isso para mim era muito novo. Mas a gente contou com habilidades, o pessoal adestrou a gente com habilidades de disciplina como direção defensiva, direção evasiva. A gente fazia defesa pessoal, lutas diversas no dia a dia, fazia parte da nossa grade curricular, que foi uma carga horária de 228 horas, desse estágio. Foi bastante cansativo, mas bem gratificante. As mulheres no estágio não são novidade. Elas estão cada vez mais se destacando na Polícia do Exército com muita expertise. A importância do segmento feminino é de grande valia. Nós conquistamos esse espaço no meio das Forças Armadas já há alguns anos. E a cada dia nós nos empenhamos e nos preparamos de uma forma eficaz para complementar as Forças Armadas. No estágio, os militares recebem instruções inerentes às missões de policial do Exército. A sargento fala da importância até mesmo para a própria segurança. O estágio de segurança de autoridade tem uma grande importância, até porque nós somos referência de segurança de autoridade. Então, o estágio nos trouxe capacitação, conhecimento, um preparo para a gente poder oferecer para uma autoridade uma segurança de uma forma eficaz e importante. Não só para uma autoridade, mas até mesmo para a nossa segurança pessoal. O Coronel Marcelo explica como funciona o estágio e destaca os treinamentos de tiro, segurança pessoal e outros. Nosso estágio, Guerra, ele tem a duração de 4 semanas, E nessas 4 semanas, nós temos aí 12 disciplinas que são ministradas para os nossos estagiários, além de outras atividades complementares que nós fazemos com eles também para compor uma carga horária de mais de 220 horas de estágio. Dentre as atividades que são desenvolvidas, eu dou um destaque especial para a atividade de tiro, que é muito importante para o agente de segurança, e nesse contexto aí está a retenção e a contra-retenção de armas, mas também módulo de tiro em diversas situações, onde o agente estando armado ele vai precisar fazer frente a uma ameaça. Então foram desenvolvidos inclusive tiros embarcados durante a execução do estágio. O estágio de combate corpo a corpo tem por finalidade a padronização, o nivelamento e o aperfeiçoamento das técnicas de defesa pessoal. Empregadas no âmbito das Forças Armadas e dos órgãos de defesa pública, respeitando as habilidades naturais dos participantes. Eu destaco também a realização de instruções de lutas, combate corpo a corpo, que o agente de segurança, por vezes, ele vai se ver numa situação onde ele tem pouco espaço, ele está a uma distância pequena de um possível agressor, que está com uma intenção hostil, que pratica uma ação hostil contra ele, e ele precisa se defender e também defender a autoridade que ele está ali. Os militares fazem o treinamento de luta com ou sem armas. Então, isso aí é importante aí na gradação de força, A gente tem o uso progressivo da força, então nós temos meios menos letais e temos meios letais. E de primeira forma ali a gente tem
o recurso humano, né? A gente consegue utilizar, às vezes, cessar algum tipo de ameaça só com a parte de lutas. Nós já temos militares capacitados, a gente tem uma formação básica que abrange aí um conteúdo de lutas, mas a gente também conta aí com amigos aí do batalhão para, como vamos dizer, complementar aí a nossa formação de lutas. O estágio também deixa bem específico qual a função de cada grupo de militares, o que facilita a realização de uma missão. Também dentro do contexto do estágio, nós temos instruções daquilo que nós chamamos da cápsula de segurança, né? Que envolve o agente de segurança e outros agentes onde cada um tem uma função específica, onde um é responsável pela logística, pela organização do comboio, um outro agente é responsável pela segurança aproximada, um outro agente é responsável por retirar a autoridade de um ambiente conflagrado, ou seja, nós temos diversas funções dentro dessa cápsula de segurança que nós chamamos. Várias simulações acontecem durante o treinamento, alguns no centro da capital paulista. A gente tem uma grande interdisciplinariedade, né? E a gente trabalha interagências também. A gente tem os apoios aí dos órgãos de segurança pública, algumas instituições públicas também e privadas que apoiam a gente da melhor forma possível aí nas instruções. Então, na parte ali da Polícia do Exército, mais especificamente aí na segurança de autoridades, a gente sempre atua no contexto de interagências. Então, a gente, normalmente, como coordenador de segurança diária, fica com a responsabilidade quando, por exemplo, o presidente da República vem para cá, ele fica com toda a coordenação da segurança. Esse é o militar do Exército. Ele faz o contato interagências de tal forma que as equipes trabalham de uma maneira integrada. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CET, todos esses órgãos de segurança pública e órgãos públicos e privados para fazer um conjunto de segurança ali e deixar a área o mais segura possível. Tudo isso para dar mais veracidade à situação em que o agente de segurança vai atuar no dia a dia. Com certeza, a gente tenta ao máximo simular a realidade. Inclusive tivemos estagiários que faziam parte dos órgãos de segurança pública. A gente também troca esse conhecimento com as outras forças. E com certeza a gente tentou ao máximo simular essa característica da interagência que é fundamental aí na segurança de autoridades. Então a gente faz uma matriz de sincronização, a gente planeja todo o exercício um bom tempo antes. Nós fazemos alguns ensaios também do que irá acontecer para tudo ficar exatamente coordenado. Tá? Mas a partir do momento que a gente sai, vira uma operação real. Pode acontecer algum acidente na rua, alguma coisa do tipo, e a gente tem que estar preparado para responder qualquer fase de ameaça ali. Então os alunos, nessa fase final, na fase de operações, né, no exercício integrador que a gente chama, que é a operação final, é o exercício final do estágio, nós tentamos ao máximo simular isso aí. Então as medidas de segurança, lógico, o treinamento dos agentes de segurança com o seu armamento e a munição que eles utilizam, então eles não saem para a rua sem ter feito seus módulos de tiro. Além disso, eles garantem a própria segurança e também tem o observador, controlador e adestrador. Esse militar ali, ele está integrado à equipe, tá? E ele verifica se o estagiário está fazendo os procedimentos corretos e, se for o caso, a gente faz uma análise pós-ação, conhecido como APO, que bate os aspectos positivos e as oportunidades de melhoria daquela simulação que foi feita. Nessa ação, uma autoridade sofre uma tentativa de ataque e é retirada do local com segurança pelos agentes. Bora, vai vir comigo!
As missões de segurança não param. Se tratando da proteção de dignitários, o fato de nenhuma adversidade ocorrer deverá estar associada ao bom planejamento, como nesta simulação, onde um chefe de Estado de outro país é cercado por agentes que desenvolvem várias funções de proteção. Nós simulamos 2 autoridades que estavam estrangeiras, onde esses estagiários, 40 estagiários, se dividiram para fazer a segurança e a proteção desses elementos, né? E aí a gente buscou trazer o máximo de realismo. Então, pegar a autoridade no aeroporto, a recepção dela, deslocamento para o hotel, para a hospedagem, seguir toda aquela sequência de agenda que as autoridades têm naturalmente, né? Compromissos, reuniões, até atividades privadas. E foi dessa maneira que a gente raciocinou com esse exercício. Os agentes também tiveram treinamentos aéreos. No estágio, a conduta de segurança no embarque e desembarque é extremamente importante. Nós tivemos o apoio do grupamento Águia, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que deu uma instrução da parte de segurança de voo, embarque e desembarque de aeronave, voltado para o embarque dos VIPs, né, das autoridades que o agente de segurança pessoal estaria promovendo a proteção. No nosso exercício integrador, nós estamos contando com o apoio de 2 aeronaves do Exército e um dos incidentes, né, dos eventos que a gente colocou no nosso quadro de eventos foi que a autoridade ela passaria mal e o agente de segurança pessoal ele deveria promover os primeiros socorros, tiveram instrução para isso, colocar essa autoridade na aeronave e deslocar ela até o nosso hospital de área de São Paulo, Hospital Militar de Área de São Paulo. O agente de segurança pessoal, ele tem que ter muita flexibilidade, né? Ele vai estar trabalhando com uma autoridade que normalmente já tem um grau de importância elevado, então ele tem que saber, primeiro, operar o armamento dele, além de várias outras tipos de atividade. Ele tem que saber fazer um APH, um primeiro socorro. Às vezes não é nem atividade operacional em si. Às vezes a autoridade pode se engasgar, pode passar mal. E a gente também simula isso aí durante o estágio, para que o agente de segurança pessoal consiga executar o trabalho dele tanto na esfera operativa quanto na área um pouco mais, vamos dizer assim, administrativa, ele consiga ter pleno êxito na atividade. Aqui uma autoridade árabe chega em um restaurante. A todo momento, ela está sob os olhares dos agentes e sendo monitorada. A gente buscou, dentro da nossa doutrina, passar as informações necessárias para que esses elementos eles tenham o detalhe de como é feita uma segurança e uma proteção de uma autoridade. Na saída do hotel, todos os trâmites de segurança são realizados para garantir a integridade física do escoltado. A gente verifica as vias de acesso, se elas estão desobstruídas, né? Além de deixar sempre uma equipe na posição próximo aos quartos ali da autoridade, para que não haja nenhuma tentativa de emboscada, alguma coisa do tipo. E após isso aí a gente executa nosso procedimento operacional padrão, nossas TTPs, técnicas, táticas e procedimentos de deslocamento da autoridade. Um estágio que requer muito esforço dos agentes. Só os melhores aguentam a pressão. Agrega profissionalmente, acredito que agrega também pessoalmente. O nosso estágio ele tem uma carga horária de pouco mais de 220 horas, né, de instruções aí, entre instruções diurnas e instruções noturnas. E com certeza o elemento ele sai daqui em condições de divulgar esse conhecimento, propagar esse conhecimento dentro das suas unidades, fazendo que a nossa doutrina ela alcance um espectro maior de militares. A parte psicológica ela é testada de uma certa forma, né, pela duração da atividade, e a parte física também vem como consequência disso. Mas o que a gente pode observar é que ainda com todo esse desgaste, os nossos estagiários mantêm o entusiasmo no cumprimento da missão, né? Porque é a missão do Exército Brasileiro, inclusive se precisarem sacrificar a própria vida para defender e para cumprir a sua missão.
treinamento muito completo, muito similar à realidade e com certeza contribuiu muito, não somente com o conhecimento teórico, mas com a prática também treinada à exaustão. Inclusive, finalizando essa semana, já estamos há mais de 72 horas nesse treinamento, em tempo integral, sem retornar para nossas residências. E ainda assim, com cansaço psicológico, físico, todos os alunos demonstram o mesmo interesse e vontade do primeiro dia, do primeiro momento em que chegamos aqui. O objetivo do treinamento também é preparar a mente dos guerreiros para resistir, ser resiliente e conseguir raciocinar em qualquer adversidade. São horas de tensão e adrenalina. Nada pode sair do controle. Treinamentos exaustivos, eles não acontecem apenas no contexto do militarismo, tá? Ele vai acontecer em grandes corporações, ele vai acontecer em práticas esportivas, pessoas aí que treinam bastante artes marciais. Então, a gente sempre tem aí esse treinamento exaustivo acontecendo em diferentes contextos. É sim muito importante que a gente entenda quais são os rumos que esse treinamento está tomando. Então, às vezes esse treinamento vai trabalhar as questões físicas do indivíduo, que elas são extremamente importantes, inclusive, por exemplo, neste caso, para a proteção de grandes autoridades. Mas esse treinamento também deve ser acompanhado de um psicólogo, porque a gente também tem questões emocionais, ou seja, as questões emocionais elas também estão implicadas neste treinamento. Não adianta a gente pensar só no indivíduo enquanto numa prática de esporte ou numa prática física. A gente precisa pensar em quais são os aspectos emocionais envolvidos. E aí a gente tem que dar atenção sim, tem que dar atenção a todo esse contexto do indivíduo para que a gente possa ter pessoas melhores exercendo cada vez melhor a sua função. Lembrando que essa função, quem escolheu foi a própria pessoa. Então, às vezes a gente fica preocupado, nossa, está sendo exaustivo aquele treinamento. A pessoa que entra ali, ela sabe o que ela está fazendo e ela às vezes, e muitas vezes, tem isso por objetivo de vida, tem isso dentro da sua vontade de ser. A gente precisa acompanhar isso emocionalmente, porque sim, a gente tem, além de super campeonatos, né, os objetivos de força, objetivos de habilidade, a gente também tem as implicações emocionais e mentais. Como é que está a saúde mental dessas pessoas? Quais são as escolhas que elas estão fazendo? Essas escolhas estão corretas? Ela está ciente de tudo isso que ela está passando? Como é que ela quer passar por cada etapa? Então, esse acompanho por um profissional da psicologia e também vários profissionais da saúde, a gente prima por isso, para que a gente tenha uma atenção integral. Então, essa atenção integral ao indivíduo vai ser de suma importância para que a gente tenha, inclusive, melhores resultados. É importante lembrar que os militares passam por diversos outros treinamentos frequentemente. Como, por exemplo, o estágio de adestradores de cães de guerra, que tem como objetivo formar militares qualificados para a função. A formação inclui a complementação da qualificação dos participantes em áreas funcionais da Polícia do Exército, como policiamento e investigação, segurança e custódia. O estágio ele tem duração de 9 semanas, né? E durante essas 9 semanas o estagiário tem que seguir uma linha de conhecimento. Ele vai ter uma introdução inicial, vai ter um embasamento teórico do estudo do comportamento animal, para depois ter noções de enfermagem veterinária e concluindo com as operações para ele aprender como ele aplicar tudo que ele possui de conhecimento agora nas operações do Exército. Nesta simulação, foi colocado entorpecente na sala de reuniões e a duquesa começa então a busca pela droga. E tem também o treinamento de estímulo à caça. A gente trabalha com o objeto, eles focam nesse objeto e a ideia é eles morderem, não largarem, focarem e depois a gente libera o objeto para eles. Então ele focando aqui, ele sendo trabalhado como filhote, ele focando no objeto, posteriormente a gente vai treinar ele para focar no inimigo. O estágio ele proporciona, desde a parte teórica até a parte prática, ensinamentos que vão proporcionar um maior vínculo com o cachorro, né? E isso vai facilitar o nosso trabalho diariamente junto com o cão, desde o dia a dia até o emprego dele nas operações.
Em qualquer missão, eles estão preparados para agir. A Polícia do Exército é integrante de uma elite militar inquestionável por mais de 70 anos. Nós também temos nosso pelotão de escolta, eles fazem as escoltas ali, tanto com viaturas 4 rodas quanto com as motocicletas, né? A gente dispõe de vários modelos de motocicletas e a gente apoia a mobilidade, né? Apoia as escoltas e mobilidades ali, oferecendo uma maior segurança e rapidez nessas escoltas. Além disso, também alguns batalhões de polícia do Exército possuem canil, né? Então adestramento de cães, tanto em faro, né? Quanto em questão de combate ali e ataque. Sobre nossas atividades diferenciadas, a gente destaca as atividades tipo polícia, né? A gente tem uma crescente do GLO, mas a gente tem, por peculiaridade, esse adestramento um pouco maior nessas atividades. Então, controle de distúrbios, a gente é especialista, a segurança de autoridades, a gente também é especialista, além de policiamento e prisão e encarceramento, basicamente é as tropas de polícia do Exército que fazem aqui do nosso efetivo aqui no Exército Brasileiro. Eu gostaria de acrescentar que não só esse estágio que está sendo conduzido agora, o estágio de segurança e proteção de autoridades, é atividade relevante para a nossa PE. Nós temos diversos outros estágios e cursos que são conduzidos e que fazem parte da nossa rotina. Nesse momento, inclusive, está acontecendo o estágio de motociclista, militar e batedor, onde militares nossos e de outras organizações militares de polícia do Exército estão se capacitando uma atividade importante que é a escolta de comboios, a escolta de dignitários, a escolta de autoridades, utilizando como meio a motocicleta. Inclusive, eu gostaria de salientar que em grandes eventos que aconteceram recentemente aqui no Brasil, foram montadas centrais de batedores, onde houve um esforço conjunto em operações interagências junto com Polícia Rodoviária Federal, junto com a própria Polícia Militar e outros órgãos de segurança pública, onde esses batedores foram empregados para fazer, por exemplo, facilitar o deslocamento de atletas durante as Olimpíadas, durante a Copa do Mundo também, durante Jogos Mundiais Militares, que foi um outro evento que aconteceu recentemente. Nós temos também o curso de Polícia do Exército, que é uma outra capacitação que é feita para os policiais do Exército, onde são ensinadas técnicas de garantia da lei e da ordem, técnicas de investigação, custódia de presos, bem como as atividades da Polícia do Exército em campanha. É um curso bastante completo, de cerca de 3 meses de duração, onde são abordados esses assuntos que eu acabei de mencionar. A Polícia do Exército tem a capacidade de operar com cães, é uma outra atividade importante, pois nós empregamos cães de faro em operações para a busca de entorpecentes. Nós temos também cães que são empregados em operações de garantia da lei e da ordem, e da mesma forma nós temos a possibilidade de operar em interagências de acordo com a necessidade.